Olá, Cíntia Roberti falando. Hoje eu vou aqui inspirada num texto que eu vi na publicação O Tempo, falando de um cientista que recebeu um prêmio, um dos mais importantes prêmios de incentivo à pesquisa de novas formas de energia, o Wolf Glatz. Ele é um cientista de 35 anos da Escola Politécnica Federal de Zurique e ele criou um pequeno transformador que é capaz de aproveitar o calor corporal como energia. Esse transformador possibilita que a bateria de um celular, por exemplo, ela possa ser carregada com o calor produzido pelo corpo humano. Então, assim, é bem interessante porque é um conceito, né, que se rendeu. É um conceito bem romântico, né, o do calor humano, que se rendeu aos avanços da ciência, como diz aqui em O Tempo. E aí hoje eu recebi um pedido num grupo de doação de cobertores para moradores de rua. O frio chegou, né, gente? E aí a gente fica pensando em quem não tem o abrigo que a gente tem, quem não tem os agasalhos, as cobertas que a gente tem, como que consegue aguentar esse friozão aí na rua? E aí eu acordei com esse conceito de calor humano na cabeça, divulguei isso nos meus grupos, falei com o pessoal que, aliás, é uma ONG que faz esse trabalho, né? E aí eu fiquei pensando, poxa vida, né? Eles estão fazendo um trabalho tão bonito, eu acho que vale a pena contribuir e lembrar as pessoas do tal calor humano. Vamos lá? Aqui em O Tempo diz assim: calor humano. Muito além do calor gerado pelos 36 graus e meio da nossa temperatura corporal, mas pela imensurável troca de energia que um grupo faz acontecer quando recebe alguém com carinho e atenção. Receptividade, acolhimento, aconchego, algo que se pede e se dá por instinto, sentimento calado que orienta o prazer de se estar entre pessoas, sentimento de chegada, solidariedade, boas-vindas. Calor humano é espontâneo, não é uma dádiva individual, mas de um grupo que se comunica por telepatia e que estabelece um consenso mútuo. Calor humano a gente dá, sem pedir licença e sem que isso faça parte de estatutos. Tem os que se contentam com pouco, os que exigem demais, os que percebem de cara e os que precisam ser sempre lembrados. Nosso termômetro está diretamente relacionado com o nível de carência, de aceitação pessoal, contexto social, nossa formação e história. Apesar de tão fundamental, existem pessoas que não sabem o que é calor humano, porque nunca o tiveram. Mesmo esses estão sempre em busca, como a um Deus que não se vê, não se toca, não se conhece, mas que se tem a certeza de que encontrá-lo nos tornará um pouco mais humanos e felizes. Por trás da nossa luta áspera contra a homofobia, por respeito, dignidade, equidade e emancipação, está um pedido de aceitação e acolhimento que se traduz em calor humano. Algo de que carecemos por aí, mas que encontramos nos nossos guetos e que tem sido a salvação de muitos solitários conformados que sequer se consideram vítimas de preconceito. Nossos ancestrais pré-históricos dependiam dele para se manterem vivos. Por mais que hoje dominemos a produção de energia, não conseguimos ainda substituir o calor humano. Os que já se deliciaram com isso sabem que essa energia recarrega muito mais que pequenas baterias de celular. Eu achei esse texto de O Tempo assim simplesmente maravilhoso. E é com esse texto que eu deixo essa reflexão para a gente. Precisamos todos de calor humano e podemos todos doar calor humano. Que realmente vivamos essa corrente do bem pelo calor humano. Essa ONG, né, Na Madrugada, eles trabalham e atuam em várias cidades do Brasil. Eu peço que vocês procurem, pesquisem mais sobre eles. Eu acho que é o Bem na Madrugada, se eu não me engano, o @. Mas, independente dessa organização sem fins lucrativos, feitas por pessoas, não está vinculada a nenhum partido, nenhuma religião, existem outras entidades, outras pessoas se mobilizando pelo bem o tempo todo,
que consigamos fazer parte disso de alguma maneira, nem que seja divulgando, falando, contribuindo, motivando as pessoas a olhar o próximo com a nossa energia mais valiosa, o calor humano. Beijo no coração.